Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Piracicaba. O convidado especial do Jornal da Manhã é o Maurício Ângelo Maranhão de Carvalho, sócio-diretor da ProEnergy Engenharia aqui de Piracicaba. Bom dia, Maurício. Muito obrigado pela presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Roberto. Bom dia, Adriana. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder estar aqui hoje. O que é a Pro? Claro que é geração de energia, mas explica para a gente o que é a sua empresa. Pois não. A ProEnergy Engenharia é uma empresa focada em projetos de eficiência energética. E dentro desse contexto, né, da eficiência energética, que busca o quê? Que as empresas, estabelecimentos, mesmo residências, possam ter um uso mais eficiente da energia, né? Ou seja, um uso mais racional, diminuir o seu gasto com energia, em última instância, diminuir o valor da conta de luz. Você vê a economia. Economia, né, visando a economia. E hoje fazer economia em tudo, né, Maurício? Precisa, né? Tá, mas como é que você trabalha na minha casa? Tá? Eu quero contratar a sua empresa. Como é que funciona? Então, e dentro dessa linha, né, de eficiência energética, a gente vai analisar, né, isso seja numa residência, seja num comércio, a gente vai fazer uma avaliação para ver se existe algum desperdício de energia que esteja sendo feito. Isso tudo faz parte do nosso trabalho, né, essa avaliação, e um dos elementos que é o carro-chefe hoje do que a gente trabalha é a energia solar fotovoltaica, né, que é o quê? A geração de energia, é você poder gerar a tua própria energia. Então, isso é uma coisa que muita gente ainda não conhece, né? Uma novidade ainda para muita gente, né? Todo mundo que a gente conversa fala, é coisa do futuro, né? É o futuro, mas é o presente também, né? Porque hoje já é realidade. A gente já tem no Brasil isso como realidade já há alguns anos, né? A gente atingiu, ao final do ano passado, mais de 1 gigawatt de geração, né? De energia solar distribuída. Então, dá a possibilidade, Roberto, tanto para sua residência, para a nossa residência, para um comércio, para uma indústria, né, de montar placas, né, são placas parecidas com aquelas placas que a gente já conhece há muitos anos do aquecimento solar, se bem que não tem nada a ver, né, só visualmente que é parecido, são placas instaladas normalmente numa área de telhado, e essas placas elas vão receber a luz do sol e vão gerar eletricidade. Né? Essa eletricidade vai poder ser usada para qualquer fim, né? A eletricidade que a gente usa aí para ar-condicionado, para ligar nossos equipamentos, mesmo também para aquecer água. E o excedente dessa energia, ela vai para a rede elétrica, ela vai, aqui no caso de Piracicaba, para a CPFL, isso gera contas, isso gera crédito, né, na nossa conta de energia para ser utilizado ao longo do ano. Né? Então, usando uma função como essa, você pode fazer com que a sua conta de luz tenha, né, uma redução por volta aí de 95%, ficando somente o custo de disponibilidade. Tem risco, Maurício? Qual que é o risco? Porque a gente está mexendo com geração de energia dentro de casa, por exemplo, doméstica ou dentro de uma empresa. Tem risco? Sem dúvida, é importante, né, para que se tenha aí toda a segurança, o projeto elétrico, né, ele tem que ser feito, ele tem que ser assinado, né, por um engenheiro eletricista, e ele é um processo que ele vai passar por toda uma homologação junto à concessionária de energia, junto à CPFL. Então, a CPFL não aprova, né, isso está muito bem estabelecido nos termos da lei, da resolução 482, definida pela ANEEL. Então, tem uma série de requisitos que o sistema tem que ter para ser aprovado. E esses requisitos vão observar, então, uma série de questões de segurança. Né? Se tiver qualquer brecha, qualquer inadequação no projeto, a própria CPFL já não aprova. Então, em termos de risco, estando o projeto bem feito, a ligação tendo feita corretamente, o risco é praticamente nenhum. Mesmo o risco que a gente tem em casa de tomar um choque se você, né, botar a mão na tomada. Né? Quer dizer, é um componente que vai gerar uma energia, essa energia vai estar conectada à rede, se é uma residência baixa tensão, se é uma empresa que trabalha com alta tensão, isso vai ser convertido também em alta tensão por meio de transformadores, mas tudo isso é muito bem estabelecido pelas normas da ANEEL e homologado, né, pela CPFL para que possa ser feita essa ligação. O Maurício, em termos de custo, reduz em quanto o cidadão gasta lá R$300 por mês de energia. Ele, contratando a sua empresa, colocando esse novo sistema de geração de energia, qual é a redução? A gente fala, Roberto, que essa redução ela pode chegar a 95% de redução, até um pouquinho mais. Né? 95%? 95%. E a pergunta, por que não é 100%?
porque existe um custo que é um custo de disponibilidade na rede, né? Então, a gente ligando um sistema desse, que também tem algumas modalidades, né? Estamos falando aqui da modalidade on-grid, que é quando a gente não se desconecta da rede elétrica, né? No caso da CPFL. Então, nessa modalidade, a gente tem que ter um custo mínimo de disponibilidade que varia conforme o sistema. Se ela está ligada num sistema trifásico, são 100 kWh mês de custo mínimo que fica, então, para aquela conta. Se é bifásico, é 50, monofásico é 30. Então, por isso que a gente fala que a redução vai aí, pode chegar no máximo 95, alguns casos 96, 97. Mas o custo da instalação? O custo da instalação também depende, né, do tamanho hoje que a gente está falando. Então, vamos pegar aí um exemplo, começando aí por uma residência de um porte, já de um porte maior, né, que tem o seu consumo de 500 kWh por mês. Um projeto como esse, com todo o equipamento já instalado, ele começa a custar em torno de uns R$18 mil, né? Pode parecer um valor alto a princípio, mas quando a gente coloca na perspectiva o retorno que ele vai dar, né, isso olhando para a vida útil desse equipamento, que vai durar no mínimo 25 anos. Essa é a garantia do fabricante, no mínimo 25 anos de vida útil. Então, é um projeto que ele se paga muitas vezes, né? O retorno econômico dele dá mais de 20 vezes de retorno em relação ao investimento. E hoje tem muitas formas de financiamento também, né? Então, isso tanto para a pessoa física, tanto como para a pessoa jurídica, existem juros subsidiados, né, a 0,5% ao mês, que permite com que eu pague esse meu financiamento com a própria economia de energia que eu estou obtendo. Mas você continua conectado à rede da CPFL? Continua conectado à rede. A modalidade on-grid, Roberto, ela permite que a gente continue conectado à rede. Você desliga e passa para o sistema da energia que você está gerando em casa, se quiser volta para a CPFL. Eles ficam permanentemente juntos, né? Eles não se desconectam. Então, está de dia, tem sol, eu estou gerando energia, eu estou consumindo essa energia que eu estou gerando, o excedente vai para a CPFL, isso soma para mim créditos na conta de luz. De noite, não tenho sol, eu vou só estar consumindo, né? Aí eu estou, então, debitando esses créditos que eu gerei de dia, e isso no final do mês é feito automaticamente na conta de luz, essa conta de mais e menos. Entendido. Não é, você passa a ser um concorrente da CPFL? Existe uma... a CPFL vai achar ruim que as pessoas instalem isso porque não vão mais fornecer energia? Essa é uma boa pergunta, e de maneira nenhuma. A CPFL acha ótimo. Por quê? Nesse modelo, imagina o seguinte, a CPFL é a distribuidora. Então, ela está fazendo o quê? Ela está pegando essa energia que foi gerada, né, pela nossa matriz energética. Então, vamos imaginar uma geração hidráulica lá de Itaipu, teve uma transmissão, chegou para a CPFL, ela vai distribuir. Esse excedente de energia gerado na minha residência, ele pode ser utilizado para abastecer as casas vizinhas, né, os empreendimentos vizinhos. Então, para a CPFL, é um custo baixo de energia, porque ela não precisa, né, pagar por essa energia na geração, né, ela já tem na ponta, né, na última milha. Então, para a CPFL, não existe concorrência nenhuma, ela como distribuidora é uma fonte até muito interessante de você ter uma geração próxima, né, de onde esse consumo vai acontecer. E muito me perguntam também, mas é difícil você, né, fazer um projeto desse, né, as distribuidoras vão colocar dificuldades, né, e de maneira nenhuma. A gente tem uma resolução, né, que eu citei aqui, que é 482, que ela está aprovada desde 2012. Então, ela estabelece até por força de lei, os tempos, né, para fazer esse processo de ligação. E a gente fala, né, um tempo médio esperado para se ter um projeto pronto por volta de 2 meses. Né, 2 meses já fica instalado. 2 meses fica instalado. Então tem um vai e vem aí com a concessionária de documentação que tem que ser feita, mas em 2 meses ele já está funcionando. A questão da fiação, se eu quiser instalar na minha casa já está pronta, eu vou ter que mexer com tudo isso? Ótima pergunta. O impacto é mínimo, viu, Adriana? É mínimo. Por quê? Ao contrário de um sistema de aquecimento solar, só fazendo o paralelo, né, que você tem que passar encanamento, você tem que eventualmente quebrar, né, a parte de alvenaria. A instalação de um sistema fotovoltaico, ele é extremamente simples, né? Você instala essas placas na área de telhado e elas são adaptadas, tem conectores, né, aprovados aí pelo Inmetro para adaptar para qualquer tipo de telhado. Se passa essa fiação, se monta um string box, que é do lado do seu quadro de energia,
está pronto, né? Então, não tem que quebrar parede, não tem que mexer com a estrutura que você já tem elétrica, né? Não vai fazer sujeira, então? Não faz. Vai ter que rebocar, tijolo, pintura, nada disso. Mas essa é uma preocupação muito recorrente entre as pessoas, né? Tanto que muita gente nos procura para fazer enquanto a obra está em construção. Pode ser feita em construção, lógico, é o momento que a pessoa está investindo, né, em comprar sua casa e construir sua casa, é um momento interessante. Mas não impede também se você já tem uma estrutura pronta. Não vai ter nenhum grande problema ou impacto, né, na instalação disso, não vai quebrar nada. Precisa de um espaço muito grande para essa instalação? O espaço, mais uma vez, ele é proporcional também à sua necessidade de consumo, né? Então, para dar de novo o exemplo, né, para a gente tangibilizar que essa casa, né, que eu citei, que tem um consumo aí de 500 kWh dentro de um mês, vai precisar de uns 40 metros quadrados, né, de telhado. Se a gente pega uma construção hoje, né, uma casa, área construída, essa área, né, é facilmente atingível, né? Porque assim, você já tem um aquecedor solar, ele é um concorrente ali. Ele vai ocupar uma área... Vai ter que ocupar um outro espaço. Sim, mas geralmente o sistema de aquecimento solar, ele vai ocupar uma área bem menor. Então ele não vai comprometer todo o teu telhado. Você precisa Vão de ser mais 4, espaço 5 que um aquecedor solar. Precisa de bem mais então. espaço. Tá. Né? Então chega aí uns 50 metros quadrados, né? Pode ser um pouquinho mais, dependendo hoje da tua necessidade de geração. E uma coisa interessante de citar, né, que muita gente que mora em apartamento, né, nos pergunta, mas e daí eu não tenho telhado, né, eu moro no apartamento, o que eu posso fazer? Existe solução para isso também. Individual ou teria seu condomínio todo? Nas duas coisas. Para o condomínio, para a área comum do condomínio, em geral, o próprio condomínio vai ter uma área lá, né, de uso comum que vai poder ser utilizada. Então, uma quadra, uma cobertura na área de churrasqueira, alguma coisa assim. Mas isso para a área comum. Agora, para o uso individual de quem mora em apartamento, tem esse problema. Eu não tenho telhado, né? Meu telhado é o meu vizinho que está em cima. Então, o que pode ser feito? A regulamentação também previu isso. Pode ser feito um consórcio, né? Então, as pessoas podem se juntar, né, num prédio, lá vamos imaginar, 10 moradores se juntam, a gente monta isso daí numa outra área, pode ser até na zona rural, né, tanto dentro da área da CPFL, é a única restrição, e a gente faz lá uma unidade de geração remota. A energia gerada por essa área de geração vai ser distribuída por esses membros do consórcio, que podem também ter um esquema de diferentes cotas, né? Então, se a minha residência consome o dobro da tua residência, né, nesse apartamento que a gente está falando, eu vou ter o dobro das cotas de você e a gente vai dividir o que for gerado dessa É como aquela compra do carbono, mais ou menos essa relação. Você compra um carbono que é, né, distante, mas você faz o acordo com a CPFL nesse caso, então. Exatamente, você monta você distribui. distante. Muito legal. Nós estamos falando com o Maurício Carvalho, ele é diretor da Pro Energy Engenharia. A sua empresa, ela é piracicabana, ela é única no país, existem mais? Existem mais, Roberto. A gente abriu a nossa empresa aqui em Piracicaba, né, no início do ano. E é importante, né, você mencionar isso, porque o que acontece? Esse é um segmento, né, relativamente novo, vamos dizer, de uns 2 anos para cá, que de fato começou a se desenvolver mais. Então a gente tem no Brasil todo, né, já muitas empresas trabalhando nesse segmento, mas em Piracicaba e na região de Piracicaba a gente viu que existia uma lacuna, né, existia o que a gente entendeu como uma oportunidade, né, de desenvolver esse segmento. Dados recentes, né, que a gente obteve com a CPFL mostram que em Piracicaba existem apenas 40 ligações. Uns acham até bastante, né, quando nem imaginava que existia já essa tecnologia, mas a gente entende que é muito pouco uma cidade de 400 mil habitantes, né? Então a gente precisa desenvolver esse mercado. E respondendo a tua pergunta, né, na nossa região, na cidade de Piracicaba, praticamente não tinha uma empresa focada, né, exclusiva para trabalhar com isso. Então a gente vê os projetos que foram feitos aqui foram atendidos por empresas de fora, Ribeirão Preto, Itu, né? E a gente entende que o atendimento não é o mesmo, né? Aqui a gente está... você está aqui, né? Aliás, tá aqui. Família Ângelo, família Maranhão, filho do querido amigo Maranhão, que era da Casa da Agricultura, enfim, é família daqui. Mas você estava dizendo, existem outras empresas, mas o número de atendimento é menor em Piracicaba. Hoje,
embora você já explicou, tanto para a indústria como para a residência. O seu cliente maior, que é a indústria? A gente tem trabalhado muito o cliente empresarial, né, porque é onde tem um consumo de energia muito grande e essa linha de despesa da energia, né, a gente tem conversado com muitos empresários. Hoje é um dos principais problemas, né, onde mais dói no bolso é a conta de energia elétrica. Né. A gente tem facilmente uma padaria, né, para vocês terem uma ideia, chega facilmente num valor de R$30 mil por mês de conta de energia elétrica. Hoje é tudo elétrico, não tem mais o forno a lenha para fazer o pão, né? Pois tudo elétrico. Hoje a eletricidade ela está em todos os lugares. Então o benefício para uma empresa é muito grande, né? Não tem porquê não adotar um projeto como esse, né? Do ponto de vista que você vai conseguir eliminar um gasto que é muito importante, você vai ter um projeto que vai ser pago, vai ser subsidiado, né, por projetos do governo, como o Proger, a Agência Desenvolve São Paulo, que teve até em Piracicaba aqui na semana passada, lá na CIP, né, a gente esteve até conversando com eles. Então, tem o dinheiro, tem as linhas, né, disponíveis, basta, né, os empresários terem a vontade de implementarem isso. Né. Como eu falei, ele vai acabar não sentindo que ele vai pagar esse projeto, porque ele pega aquele dinheiro, eu pago esses R$20 mil por mês de conta de energia. Em vez de eu pagar para a conta de luz, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar as minhas parcelas do meu financiamento. Né? Vou fazer isso em 5 anos, 10 anos. Quando eu terminar de pagar o financiamento, eu não pago mais nada e não tenho mais conta de luz. Né? É uma analogia parecida com o do aluguel. Né? Então, você pode pagar aluguel, mas você vai pagar esse valor e, né, você nunca vai ter algo seu. Se você pagar o equivalente ao que você paga do aluguel no financiamento da tua casa, daqui a pouco essa casa vai ser sua e você não vai ter mais aluguel para pagar. É considerado um trabalho ecológico? Sem dúvida. Então, as empresas, né, olhando aí para grandes empresas, mesmo as pessoas preocupadas, né, com esse tema de sustentabilidade, também consideram isso como algo muito importante. E por quê? Né? A gente está falando de uma energia que é 100% limpa, não tem resíduo, né, não tem nenhum tipo de poluição ao meio ambiente. Então, entenda o seguinte, hoje a nossa matriz energética ela é saturada. Né? A gente depende basicamente das hidrelétricas, mas nos períodos de seca... São Pedro, aquele exato. Lá de cima. E é o que acontece justamente, Roberto, nesses períodos de seca a gente fica com os reservatórios em níveis baixos. Já estamos, né? Já foi anunciado agora em maio a bandeira amarela, energia mais cara. Então, nessas horas se ativam as termoelétricas. E as termoelétricas são terríveis, sob todo ponto de vista. Polui demais, porque queima carvão. Né? É 10 vezes mais caro do que o valor gerado por uma hidrelétrica. Então, é uma opção para fugir. Né? Então, nesse ponto de vista, quando a gente está usando uma energia gerada pelo sol, você está usando uma energia limpa e está deixando de usar aquela energia poluente. Nós vamos ter uma palestra que você fará no dia 23 de maio, uma quarta-feira, 19 horas na CIP. Isso, a gente convida a todos interessados, né? A gente vai estar lá esclarecendo uma série de questões ligadas, né, tanto ao panorama hoje do nosso setor elétrico, como falando especificamente aí dos usos, dos benefícios da energia solar fotovoltaica. Então, a gente convida a todos, né, seja pessoas interessadas para suas residências, seja empresários, a assistir o nosso evento, a nossa palestra, que vai ser lá no auditório da CIP, né, no dia 23 de maio, uma quarta-feira, às 19 horas. A ProEnergy fica na Cristiano Cleopá, 1940, que altura que é? Cristiano Cleopá, 1949, para baixo do Hotel Antônio. Saiu 40 no impresso. Acho que está errado o impresso. É na centro, frente da Secretaria de Educação. Sim. Uma quadra para baixo do Hotel Antônios. Então a gente convida também a quem tiver interesse a nos passar no lá. Bairro Alto, fica no Bairro Alto. No Bairro Alto, Então, na Cristiano Cleopá, 1940 e? 49. 49. Isso. Puxa a orelha lá de quem imprimiu aqui o seu folder, tá? Isso é errado. Maurício, parabéns pelo trabalho, dá um abraço ao seu pai, querido amigo Maranhão, e estamos à disposição aqui na Pan News. Muito obrigado, Roberto Adriano, mais uma vez, e parabéns pelo programa, eu escuto toda manhã e realmente você sempre trazendo aí conteúdo de qualidade para o pessoal de Piracicaba. Muito obrigado.